Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para você. A paz do Senhor Jesus para você, tá bom? É ensino, é instrução, sempre levando orientação, porque é isso que o povo precisa. São tantas coisas que o povo vive, busca e praticam, né, em nome de Deus, que são vãs. O mais importante desprezam. Então nesse momento eu venho aqui para mostrar muitas coisas vãs que hoje são vividas, buscadas, muita gente se sacrifica, se dedica, consagra-se, faz isso e aquilo outro, como se fosse para Deus, que é vã, gente. Não vai trazer nenhuma comunhão, nenhum poder, nenhum resultado para Deus. O que muita gente está fazendo aí, em nome de Deus, dentro das religiões, dentro das igrejas, dentro dos grupos religiosos, vivendo crença, dogmas, credos, guardando, praticando isso e aquilo outro, se consagrando, se sacrificando, participando de rituais, de obrigações, de tarefa, de trabalho. Tudo é vã, meu irmão. São muitas coisas vãs. Para quê? Todas essas coisas vãs, feitas, que são feitas em nome de Deus, se isso não está tendo nenhum resultado para Deus. Deus não está recebendo nenhuma dessas coisas que estão sendo feitas, dizendo ser para Ele em nome dele. Deus não está recebendo. Então, nesse momento eu quero despertar você. O trabalho do esclarecimento, esse é o trabalho da igreja. Foi isso que Cristo disse, que a igreja é luz do mundo, nesse sentido de esclarecer as pessoas. Esse é o nosso trabalho como membro dessa igreja, que temos que trabalhar para a edificação do corpo, iluminando os que estão nas trevas, levando o esclarecimento. E como eu sou membro dessa igreja, corpo de Cristo, que é a luz do mundo, eu tenho que cumprir a função na parte que me cabe, como membro. Eu tenho que exercer minha função neste corpo de Cristo, igreja, que é um corpo vivo em funcionamento aqui neste mundo para a obra de Deus, para levar ao mundo a verdade de Deus, para esclarecer aqueles que estão nas trevas, tirando-os e trazendo para a luz, mostrando a verdade que liberta. Então, para que hoje se faz tantas coisas vãs em nome de Deus? Gente, as pessoas hoje vivem dentro de tantos lugares onde entendem que ali vão encontrar a Deus. As pessoas hoje fazem tantos sacrifícios, entendendo que Deus vai contemplar e vai dar o que eles querem. As pessoas hoje vivem tantos cultos, não é? É sacrifício de culto hoje, é culto ali, culto aqui, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto de madrugada. É sacrifício de cultos hoje que as pessoas vivem como se fosse para buscar ser mais cheio de Deus. As pessoas hoje, não é, praticam, obedecem, se submetem nas suas instituições, aos seus líderes, fazendo isso, cumprindo ritual, cumprindo meta, cumprindo trabalho, cumprindo determinações, vivendo dentro das tarefas, das obrigações que é imposta pelos homens dentro das instituições. As pessoas vivem tudo isso como se fosse servindo a Deus. Tudo isso é vã. Tudo isso é inócuo. Tudo isso não tem valor nenhum para Deus. O que mais simples o povo precisa entender, para que o povo possa verdadeiramente estar em Deus, alcançando perdão, sendo recebido por Deus, estando na bênção de Deus, com a graça de Deus que está em Cristo. Olha para aí. E não em tudo isso que o povo vive. Não em tudo isso que o povo pratica. Não em nenhum lugar desses que o povo vai. Tudo de Deus está em Cristo. Então, gente, eu quero trazer aqui para você hoje, entender o porquê. Para que tanto sacrifício religioso? Para que tanta devoção religiosa? Para que tanto esforço de viver uma vida no padrão da religião? Se isso não tem nenhuma importância para Deus? Então vamos hoje, nesse vídeo de instrução, mostrar os tantos para quê, que são vãs, não é? Vejam só. Para quê? Tantas igrejas glamurosas, construídas de uma forma esplêndida. Para que uma construção de um local tão esplêndido, tão glorioso,
Se o que mais importante tem que ser ali é o ensino, não é o local da construção. Por que é que as pessoas hoje querem mostrar suas igrejas grandiosas? Porque isso atrai o povo, né? E não é para ser ensinada com a palavra. Isso atrai o povo para dar o funcionamento dentro dessas empresas grandiosas chamadas de igreja. Eu não entendo, irmãos. Por que tanto investimento milionários em construção de templos, se o que Deus quer é o mais simples? É que a gente se congregue, se reúna em qualquer lugar, independente de onde seja, para o ensino da palavra. Por que um investimento tão grande para construir templos grandiosos, que são locais, né? Instituições, as sedes, que dizem que é a casa de Deus, que não é? Para que tanto investimento, se o que nós precisamos é investir no próximo, nas pessoas, socorrer, ajudar, porque essa é a casa de Deus, não é os templos grandiosos. Então, para que tudo isso? Se o mais importante que nós precisamos não é um local grandioso para estar, é um local simples que tenha o ensino da palavra, não é? Para que tantas atrações dentro dessas igrejas? Para que tantas atrações dentro dessas igrejas? Que o mais importante que nós precisamos é só o ensino. E hoje as igrejas, elas funcionam bem com atrações. Para que tantos movimentos de poder dentro das igrejas, se o poder é a palavra? O poder que nós precisamos de Deus é o conhecimento da palavra dele. Para essa palavra estar, confiar, usar. Esse é o poder de Deus. Para que tantos movimentos de poder? Onde as pessoas ficam ensinando, encenando, né? Encenando que estão cheias do poder de Deus, que Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo, e o operar de Deus é tão simples. Não precisa tanto carnaval, tanto movimento místico de poder para Deus operar. Para que tudo isso? Isso é só para chamar a atenção do povo. Isso é uma estratégia do diabo, a distração. Dando o pão e o circo, você distrai as pessoas e não deixa ela ver a miséria que estão. Deu para entender? Para que tantos movimentos dentro de poder, dentro de igreja, movimento de poder? Se o que nós precisamos é a palavra, que é o poder de Deus. Para que tantos cultos de bênção e de vitória? Se a bênção e a vitória está no obedecer a palavra. Não é dentro de culto, dentro de movimento místico, onde ensinam que ali vão receber isso e aquilo outro. Para que tanto culto de bênção, tanto culto de vitória, tanto culto de unção, culto não sei de quê? Se tudo isso é obedecendo a palavra. Não precisamos de culto de bênção, culto de vitória. É só obedecer a palavra, irmão. E já estamos na vitória, na bênção, diante da graça de Deus. Para que tantos cultos de consagração e santificação? Hoje a gente vê aí, né? Venha para o culto da consagração, culto de consagração, de santificação. Para que tudo isso, meu irmão? Se o único meio para eu e você santificar e consagrar a nossa vida a Deus é obedecendo a palavra, então não precisa de culto. Jesus, os apóstolos, nunca ensinou a ninguém culto de santificação, culto de consagração, culto disso, daquilo outro. Para que tudo isso, irmãos? Então tudo isso é vã, tudo isso é inócuo, tudo isso não serve para Deus, não está trazendo nenhum resultado para o homem diante de Deus, é só fábula e fantasia, um mundo mentiroso de Deus, onde o povo vive sacrifício de tolos, rituais pagãos que são vãs, uma adoração vã, uma vida vã de Deus. Para que tudo isso? Se o mais importante é só conhecer a palavra e viver nela. Para que tanto culto de santificação? Para que tanto culto de consagração? Se a consagração da nossa vida com Deus e a santificação da nossa vida com Deus é por meio da obediência à palavra dele e andar por ela, para que isso, irmãos? Isso tudo é vã, irmãos. Não existe esse negócio. Culto de consagração, consagra a tua vida obedecendo a palavra no teu viver toda hora, todo dia, todo momento. Não é no ritual de culto que tu vai consagrar a tua vida. Tudo isso é vã. Para que tanto show dentro de igreja? Tantas atrações, tantas festividades,
tantos movimentos dentro de igreja para atrair o povo. É entretenimento, é atração, para que o povo viva tão somente distraído daquilo que precisa. É tão simples, é só a palavra, irmãos. A igreja, o cristão, o povo de Deus tem que se reunir para se fortalecer no Senhor, e só se reunimos para nos fortalecer no Senhor aonde tem o ensino, aonde tem a instrução. Não é para viver essas atrações, esses movimentos, essas distrações, os entretenimentos, culto disso, culto daquilo outro. Para que tudo isso, gente? Para que tanto culto, tanto show, tanta atração, tanta festividade, tanta homenagem, tanto isso, tanto aquilo dentro das igrejas, com o nome de culto? Se o objetivo da gente congregar é para cultuar a Deus, e cultuar a Deus é a gente se render a Deus, para dele receber a direção, o ensino, e glorificar a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele é. O povo tem que entender isso, que é culto a Deus. Não é isso aí que se vive hoje. Culto da vitória, culto da unção, culto da marcha, culto da campanha Derruba Gigante, culto da mocidade, culto das mulheres, olha, culto dos homens, culto dos jovens. E a Deus? Gente, precisamos sair desse engano. Precisamos ser prudentes. Errais, não examinando as Escrituras. Cuidado! Conheça o que é ser cristão. Conheça o que é praticar a fé. Conheça o que é uma vida com Deus. Conheça o que é estar em Deus para tomar posse da promessa. Porque se você continuar vivendo dentro dessa formalidade religiosa, você vai se perder. Você vai estar cada dia mais distanciando-se de Deus, pensando que está indo para Ele. Cuidado. Muitos são os que vão se decepcionar no final do labor desta vida. Dentro dos seus caminhos que entendem que é para Deus. Vão se encontrar no final num caminho que não vão encontrar a Deus. Digo isso com tristeza, digo isso para divertir você. Para que você desperte enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus é buscar o conhecimento da palavra dele, para nessa palavra estar. Palavra essa que liberta. Liberta aqui, no entendimento errado, no conceito errado, no achismo errado, que o homem vive em nome de Deus. Porém, para que tantas coisas hoje que se faz? Hoje o povo deixou de viver uma vida simples e fiel a Deus pela palavra, gente. É só andar pela palavra para viver uma vida dentro da formalidade religiosa, escravizado, vivendo ritual, vivendo práticas, consagrando sua vida, vivendo crença, dogmas, tudo vã. Sacrifício de tolo. As pessoas se sacrificando hoje para estar em culto de igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. As pessoas sendo devotas, praticando o que manda o sistema religioso pelos seus líderes, que determina o povo o que é para fazer, para chegar a Deus, para estar em Deus, para receber de Deus, para ter fé em Deus. Não, gente. Tudo isso é vã. É tão simples. Jesus, ele vai dizer o seguinte. Jesus, ele vem nos trazendo um ensino que liberta. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, eu só posso conhecer a verdade se estiver na palavra de Cristo, para que eu seja verdadeiramente discípulo dele, e aí então eu conheço essa verdade, e essa verdade que me liberta. João 8, 31 e o 32. Porém, Jesus não ensinou a ninguém a viver dentro de uma formalidade religiosa, participando de trabalhos, de cultos, de eventos, de cumprimentos da formalidade religiosa para servir a Deus. Jesus não ensinou isso. O que Jesus ensinou foi que a gente conhecesse a palavra para ser liberto, e praticando essa palavra, estaremos com a nossa vida firmada em Deus, e para que a gente possa estar cada vez mais em Deus, sendo bem-aventurado, é ouvindo e praticando a palavra de Deus. Não é praticando a formalidade de igreja. Para que tudo isso hoje que as igrejas apresentam, que o povo vive, e os rituais, os sacrifícios, os movimentos que hoje vive-se dentro dessas igrejas? Para que tanto culto disso, culto daquilo outro? Para que tanta consagração, tanto sacrifício de consagração de culto, de não sei de quê? Se tudo isso é vã, inócuo, não serve. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está com a sua vida edificada na rocha que é Deus, o próprio Cristo. Aonde é que a gente vai aprender a viver isso que hoje o povo vive dentro das igrejas? Aonde é que Cristo ensina alguma coisa do que eu falei aqui? Tudo que eu falei aqui, nada disso a Bíblia ensina. Nada disso Jesus ensinou. Nada disso é pedido para nós cristãos viver. O que o cristão tem que viver como regra de fé e prática para Deus é a palavra de Cristo, é a doutrina de Cristo, é ser fiel a Cristo, é perseverar em guardar a doutrina, examinando ela, para não se desviar, não apostatar da fé. Cuida de ti e da doutrina, porque é isso que tu tem que fazer para se manter no caminho do Senhor, na graça, no poder, na vitória, consagrado, santificado, com a promessa da esperança da vida eterna com Ele, quando daqui partir. Isso é o mais importante. Para que todos esses movimentos religiosos, tudo isso é vão. Então desperta tu que dormes. Meu compromisso é esse. Evangelista Wellington Ramos, ensinar, corrigir, redarguir, instruir, orientar com a verdade que liberta. O meu compromisso é fazer a obra do reino de Deus. E a obra do reino de Deus é essa. Levar o ensino e o esclarecimento aos simples, para que conheçam a verdade e sejam libertos.